Vamos lá, Sérgio. Obrigado já. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e passe. Lembrando das nossas campanhas que são diárias, né? O pessoal deve falar, Rita, mas você fala toda semana a mesma coisa. É porque todos os dias os irmãos estão aqui, né? É de domingo a domingo. Nós não fechamos nem feriado, nem ano novo, nem Natal. É direto, né? Nossa casa trabalha direto com esses irmãos, né? Então as necessidades são diárias, não tem como, né? Por isso que a gente está sempre aqui lembrando que há essa necessidade e sempre um pouquinho de cada um vai ajudar, né? Porque o que a gente às vezes não usa em casa ou acha que não está legal, a gente traz aqui para casa e que a gente sempre dá um destino bom e útil para tudo que nos traz aqui a gente sempre utiliza, né? Hoje a nossa palestrante Azilá, trabalhadora da casa, que vai nos passar a sua mensagem. Já estamos na reta final para o final do ano, né? Logo, logo já é Natal. A Simone já cantou, né? Então, quando a Simone canta, já viu. Já é Natal, né? Agora, a pior parte é aquela. E o que você fez este ano, né? Quando chega nessa parte, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz este ano? Né? E o que eu vou fazer o ano que vem? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Vamos ler aqui a nossa mensagem. Nossa mensagem de número 87 do nosso livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A espiritualidade nos pede para cada um de nós amar a sua cruz, pois ela é que nos servirá de ponte à felicidade. Pede para que cada um ame a sua realidade, que é a sua cruz diária na família, no trabalho, na doença, na dificuldade financeira, enfim, todos os obstáculos que nos cercam. Amar a sua cruz não é amar o sofrimento, mas é aceitar de bom grado o desafio de agora, sabendo que ele nos servirá de ponte para novos caminhos. Vivemos reclamando do que temos e do que somos, não aceitamos a realidade em que estamos inseridos e não vemos os desafios de crescimento que a sabedoria divina embutiu em cada dificuldade que vivenciamos. Nossos problemas são coerentes com as nossas necessidades de evolução. O tamanho da nossa cruz reflete o quanto precisamos nos adiantar em termos de crescimento pessoal. Atraímos os problemas com a finalidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Que lição, não? Lembrando também dos nossos cursos de doutrina, que já estamos com as inscrições abertas para o ano que vem. Tá? O nosso curso acontece sempre de quinta-feira, das 20 às 21h30. É 1h30, uma vez por semana. Tá? Então, quem tiver interesse, né, em estudar a doutrina espírita, é só preencher o formulário na recepção e os cursos vão iniciar em fevereiro, ano letivo. Ok? Estão todos convidados, tá? Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus e a Maria de Nazaré, que neste momento envolva cada um de nós em muita paz, em muita proteção, em muito amor. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, não a nossa. Sede conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas,
e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Tá bom. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos... Bom, antes de iniciar, vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos envolva na sua luz e fluidos, fortificando-nos e abrindo a nossa mente para o estudo do Evangelho de hoje, né? Então, hoje, a gente tem aqui como tema Jesus, o nosso maior psicólogo. A gente ouve falar de Jesus de várias maneiras, como médico, né? Como um salvador, como um professor. Mas hoje a gente vai trazer uma apresentação para vocês, focando justamente com enfoque nisso, como o maior psicólogo. Porque, na verdade, ele é o nosso psicólogo maior. Se a gente não tem o dinheiro para poder fazer uma terapia, mas se a gente prestar atenção em toda a lição que ele nos deixou, a gente vai ver que cada situação da vida que a gente passa aqui tem um ensinamento dele. Ele deixou tudo prontinho para a gente. Então hoje a gente vai estudar aí, tentar entender essa psicologia de Jesus. Hoje que vai ficar, Rita. Essa psicologia de Jesus, que vai nos ajudar a enfrentar todos os nossos problemas. Então vamos lá. Essa psicologia, ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sem problema nenhum, muito pelo contrário. Porque essa psicologia é que vai nos ajudar a superar as nossas inseguranças, os nossos medos, vai nos ajudar a construir uma relação muito boa com as pessoas, né? Porque vai nos ensinar a amar, perdoar, enfim. Tudo isso vai facilitando a nossa vida. E eu também queria dizer para vocês que seja qual for a filosofia, a religião que a gente tenha ou não, todos, sem exceção, podem se beneficiar dessa psicologia de Jesus. Então nós estamos falando tanto de psicologia, vamos ver aqui o que significa, o que faz um psicólogo. O que faz um psicólogo? O psicólogo identifica traumas, medos e receios que podem acarretar uma vida frustrada. Muito bem. Então eles nos ajudam a superar situações e problemas difíceis. O psicólogo está lá para nos ouvir, para nos aconselhar ou orientar, se assim for possível. E Jesus? Jesus está também aqui, o tempo todo. Está nos ouvindo. Nós é que não estamos ouvindo Jesus. E por que será? Porque a gente não está conectado. Você já deve ter passado por uma situação difícil, já deve ter feito uma prece muito fervorosa, e já deve ter sentido o coração aliviar. Nesse momento é Jesus dando respostas às suas perguntas. Mas é preciso treino, né, para a gente poder fazer isso. E Jesus nos enviou, antes dele chegar, antes dele vir, ele nos enviou muitos missionários. Vários missionários para ensinar as leis de Deus. Porque estamos aqui por causa do nosso Criador, né? Nosso Pai maior. Então, vamos só lembrar de alguns. O Krishna, que viveu em 3.228 a.C. Nós temos aqui o Buda, 566 a.C. Vamos encontrar lá Confúcio, lá na China. Os dois primeiros na Índia, Confúcio na China, em 551 também antes de Cristo. Nós temos na Grécia o Sócrates, em 470 a.C., e também temos o Platão lá na Grécia. Todos eles vieram ensinar as pessoas, a humanidade, no seu tempo e conforme aquele povo necessitava, do que aquele povo necessitava aprender. Então, ele mandou todos eles aqui para a missão.
Em dado momento, Jesus percebeu que precisava voltar, precisava encarnar, precisava estar presente, né? E aí ele veio. E no livro de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, ele vai justamente falar ele vai descrever o papel de Jesus como um co-criador e orientador do planeta em que vivemos. Está lá, a caminho da luz. Então, olha que interessante. Nós ouvimos falar o tempo inteiro que Jesus é o nosso governador, é o governador do planeta. Então, ele é o governador por quê? Porque ele já estava aqui desde o princípio. Ele é um co-criador. Ele estava na reunião quando decidiram que o nosso planeta iria existir. E desde então, ele cuidou o tempo inteiro de tudo. Detalhe por detalhe do nosso planeta, Jesus cuidou, junto, né, com os engenheiros siderais, é claro. Mas detalhe por detalhe. E ele ainda prometeu que nunca iria nos abandonar. Como nunca nos abandonou? Jesus, ele é planetário, e Jesus é cósmico, é um Jesus cósmico. Ele chegou no grau crístico, tanto que Jesus Cristo não é um sobrenome, é outra categoria de espíritos, tamanho e iluminação que ele tem. Então, ele veio justamente ensinar as leis de Deus, que essas leis de Deus não são só para o nosso planeta, não são só para esse momento. Já foi do passado, é do momento presente e vai continuar sendo ad eterno. As leis de Deus são imutáveis. Então, Jesus esteve aqui nos ensinando justamente toda essa essência. Então, por isso que ele também já começou nos ensinando que o espírito é imortal. Então, vamos ver o que ele fez com todas as leis de todos os profetas. O que foi que aconteceu? O que ele fez? Ele resumiu todas as leis em duas. Em duas leis, ele sintetizou essa lei. O maior mandamento foi perguntado a Jesus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja bem, olha a situação. Ele vem também nos ensinar muitas coisas quando ele veio aqui presente. Está falhando, né? Não? Tá? Então, ele veio aqui nos ensinar milhões de coisas. Mas o que ele começou a ensinar para a gente? Que o espírito é imortal. Que Deus é o nosso Criador. E aí, ele vai passo a passo dizendo, dando a dica que nem todo mundo acreditava, que as pessoas até hoje ainda acreditam que morreu e acabou. Então ele vai dizer justamente isso, o contrário disso. Não é que morreu e acabou. Morreu o corpo, que o corpo é uma vestimenta, que a vida é eterna, que vai falar também das questões, quando nós não resolvemos bem aqui, teremos que voltar. Ele veio falar também da reencarnação. Claro, por uma época, para um povo que ainda não entendia direito. Hoje nós estamos no 3º milênio, né? Já é hora de a gente começar a pensar em todas essas questões aí. Então, ele veio fazer justamente diferente. Ele veio mostrar que somos espíritos imortais. E aí, ele continua nos avisando. Neste mundo, agora começa a psicologia maior aí, ó. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu o mundo. Se a gente lembrar das situações de aflições que ele passou, ele não desistiu nunca. Ele continuou em frente. E ele também não se afligiu. Ele tinha uma paz interior. Então ele quer nos ensinar, com todos os ensinamentos dele, que a gente também busque essa paz interior. Porque quem está em paz consegue enfrentar seus problemas. Quando a gente começa a ficar desesperado, se eu coloquei o óculos na minha cabeça e eu esqueci que o óculos está aqui.
Daqui a pouco eu estou desesperada aqui procurando óculos, já não funciona mais nada. Por causa do nervoso, né? Então é isso que ele começa a nos ensinar. 1000 coisas que nós temos que estar lembrando disso. Então ele nos convida com essa frase aí a ter confiança. Nós temos que ter confiança. O Chico também já deixou uma frase que tudo passa. Né? Que tudo passa. As aflições também passam. Se a gente tem momentos felizes, e esses momentos felizes terminam por um período, por que os momentos tristes não vão terminar? Tudo passa. Então, ele vai justamente também dizer que a vida continua, e ele vai dizendo também que ele veio trazer o alívio. Ele veio nos aliviar, justamente com seus ensinamentos. Então vamos dar uma prosseguida aí, que o tempo está passando. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Outra mensagem dele, fabulosa. Tome sobre si a sua cruz. O que significa tomar sobre si a sua cruz? É a cruz de Jesus, que muita gente fala, se lá eu ia ajudá-lo e tudo mais. Nós estivemos lá. E nós não aprendemos e estamos aqui de novo. Mas tomar a sua cruz é, por exemplo, é aquela pessoa que tem aquele marido alcoólatra, aquele filho que usa drogas, ou que tem problemas financeiros gravíssimos e acha que não tem mais solução. Então Jesus fala, você pega a sua cruz, tá ruizinho, né? Você pega a sua cruz, quer dizer, cada um vai pegar os problemas, porque esses problemas... mas não adianta, ele está falhando. Eu acho que a pilha, deve ser a pilha. Alô? Tá. Que cada um pegue sua cruz, porque todos os problemas terão soluções. Se não vão ter soluções agora, se não são as soluções que a gente quer, a solução vai acontecer. Então, cada um pegue a sua cruz e siga-o. Ele não disse, lá na frente, ele disse sobre as aflições, né? Que ele ia aliviar as nossas aflições. Ele não disse que ia tirar os nossos problemas. Ele ia aliviar. Até porque, o que a gente aprende na doutrina? Que esses problemas que nós sofremos hoje, nós mesmos criamos. Né? Cada um conforme suas obras. Se não criamos nessa vida, criamos em vidas pregressas, em vidas passadas. Então ele fala assim, cada um tome sua cruz e siga-me. Ele em nenhum momento disse, eu vou pegar a sua cruz e carregar. Ele falou isso? Eu não li isso em lugar nenhum. Ele falou, cada um pegue a sua cruz e siga-me, que ele vai estar nos orientando, nos ajudando, e por aí vamos seguindo em frente, né? Porque, seja qual for a dificuldade na nossa vida, nós já aprendemos na doutrina que se trata de provas e expiações. Ou viemos aqui fazer provas para ver se a gente aprendeu mesmo, ou nós viemos espiar. Sentir propriamente na pele aquilo que nós não soubemos escolher anteriormente. Não usamos bem o nosso livre-arbítrio, né? Então vamos lá. E aí, vem Pedro... E já vem dar um consolo para a gente. Acima de tudo, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então tudo bem. A gente aprontou na outra vida, retornamos, chegamos aqui e estamos tentando. Vamos pensar naquele que não está tentando nada, não está fazendo bem e ainda está fazendo mal. Ou seja, está adquirindo mais dívidas, né? Está colocando mais coisa na mala dele, para quando ele retornar. Mas para aquele que veio aqui, que prometeu, né, quando reencarnou, que ia fazer diferente, que ia melhorar, as coisas realmente vão melhorar. Realmente vão melhorar. Porque não basta, que nem algumas pessoas dizem assim, eu não faço mal para ninguém. Jesus quer que você dê um passo adiante. Não basta você não fazer mal para ninguém. Ele quer que você faça o bem. Porque quando você faz o bem, quando você trabalha o amor,
você cobre uma multidão de pecados. Uma pessoa que está no seu planejamento reencarnatório vir cego, né, de nascença, de repente, quando ele começa a trabalhar o amor, a esperança, a tranquilidade, a paz, serenidade, confiança, então, fraternidade, ao invés de ele vir cego totalmente, ele pode vir apenas com uma baixa visão, enxergar um pouco menos, com os olhos da carne, né? Então é isso que está dizendo. Se você ainda não pratica o bem, ainda dá tempo de praticar o bem, gente. Faltando 1 minuto para o nosso desencarne, a gente pode praticar o bem. Nem que seja com a mente, com a intenção, com uma prece, né? Então está aí Pedro nos confortando. O poder do perdão. O poder do perdão é muito interessante. Porque o poder do perdão, a gente fala assim, eu não vou perdoar, quem perdoa é Deus. Eu já ouvi muita gente falando assim, só Deus tem o poder de perdoar. Deus não precisa perdoar ninguém. Quem precisa perdoar somos nós. Porque a questão do perdão é justamente eliminar a nossa raiva de quem está se sentindo prejudicado, né? A nossa raiva, o nosso ódio, o nosso rancor, o nosso desejo de vingança. Isso aí é o mal que nos mata. Quando você pratica o perdão, você se livra dessa bagagem negativa. Você se livra desse peso, tá? Então, o que o perdão ele vai trazer? Melhoria para quem está se sentindo prejudicado. O perdão é para nós, não é para o próximo. Se ele fez mal para mim, o problema é dele. Eu tenho que cuidar do meu coração. Então, eu preciso perdoá-lo para eu me livrar dele. Vamos dizer assim. Para me livrar desse problema. Ficar mais leve e me curar. Porque se eu não perdoar, eu vou acabar ficando doente. A gente sabe disso aí, não é? Então, o perdão é uma dádiva de Deus, né? Para quem foi ferido e para quem feriu. Então, está na hora da gente começar a trabalhar o perdão para a gente não ter doenças emocionais, não é isso? Muito bem, vamos ver o que Jesus foi falando de medo e ansiedade. Nós vivemos num mundo agora onde as pessoas sentem medo. Medo de tudo. Medo de não ter dinheiro, de perder a casa, de perder o marido, de perder um filho. Medo de ser assaltado na rua, né? Não dá para sair com nada, com uma aliança. Seja o que for, uma sacolinha de compras, a gente é assaltado o tempo inteiro. A gente tem esse medo. E esse medo está fazendo com que as pessoas fiquem desequilibradas. Porque o medo é natural. O medo faz parte da gente. Os animais também têm medo. Quando nós estávamos vivendo aquele momento primitivo, aquela vida primitiva, a gente tinha que ter medo dos animais, né? A gente tinha que lutar com os animais. A gente está no verão, está na praia, começa a se formar uma tempestade, nós não vamos ficar lá na areia. O que a gente vai fazer? A gente vai se recolher, a gente vai se proteger. Então o medo faz bem, para a questão de proteção. Agora a gente está falando de um medo exacerbado, um medo exagerado, um medo que só vai nos trazer ansiedade, medo do futuro. Gente, não adianta ter medo do futuro, a gente tem que trabalhar o presente. E também não adianta viver lá no passado, o que eu fiz, ficar se remoendo, o remorso, não leva a nada. O que já foi, não dá tempo de melhorar nada. Lá na frente, não dá para fazer ainda, a gente não sabe nem se vai chegar, né? Agora é a hora de a gente trabalhar o hoje. O hoje dá para a gente trabalhar. Então, essa questão também do medo, o que os psicólogos recomendam? Quando vai num psicólogo, recomenda exercício, eles recomendam laboroterapia. Vai trabalhar, a gente precisa trabalhar, ocupar a mente, né? Que mais que eles falam? Eles falam umas sérias coisas, sérios exercícios, para a gente poder mudar o foco. Tirar aquela tensão do medo e pensar em outra coisa. O que Jesus faz? Ele também vai nos ensinar justamente isso. Esperança, fé, confiança em Deus, confiança em si próprio. Para a gente tirar aquele foco negativo.
está na tristeza, está baixando a depressão, ouve uma música, vai conversar com alguém, né? Vai ler uma revista, acho que ninguém mais lê revista, mas vai ler um livro, vai assistir um filme reconfortante, ou sai na rua, observa a natureza. A gente precisa mudar o foco das coisas negativas. Agora, quando a gente quer fazer uma coisa positiva, aí é que a gente tem que focar mesmo, tá? Então Jesus, ele vai justamente abordar essa situação. Quando ele nos traz esse vídeo. Esse vídeo é Jesus, está meio claro, mas é Jesus andando pelas águas. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Então tá aí, né? Ele perdeu a fé, ele perdeu o foco, ou seja, ele perdeu a confiança. Ele estava diante de Jesus, ele já estava flutuando. Por que que ele se distraiu com uma trovoada? Não sei se deu para ouvir o som de uma trovoada. É o que acontece com a gente começa, vamos estudar, vamos seguir Jesus, o que Jesus faria se estivesse na minha situação, vou tentar fazer o mesmo ou parecido. Mas a primeira dificuldade, o que a gente faz? Que nem o trovão, a gente treme, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não é para a gente. Ele dali, ele ensinou, é para a gente sim, a gente pode, a gente consegue. Por isso que a gente estuda a doutrina, a gente está estudando o Evangelho de Jesus. Ele está dizendo, vai que você consegue, com fé, com confiança. E se não for para conseguir, paciência. Não tem a lei de causa e efeito, mas deixa para Deus resolver isso. Ele disse, segue adiante, você também tem que seguir adiante. Tem uma parede na sua frente de problemas, de dificuldades. Mas lembra dessa passagem. Jesus falou, segue. Vai em frente, você consegue. Ou você é de pouca fé? Pouca fé não é só a questão de religião, é a fé em nós mesmos, né? Que nós temos que acreditar nisso. Então ele vai também, outro problema que nós estamos passando, é o problema da solidão. Tem aqui essa frase que fala assim, solidão é um bom lugar para visitar de vez em quando, mas é um péssimo lugar para fazer morada. A gente pode lembrar também que Jesus, em vários momentos, na passagem da vida dele aqui na terra, ele buscou uma floresta, ele buscou a montanha, ele foi para o deserto. Mas foram momentos. A gente não pode ficar preso na solidão. Porque se ficar preso na solidão, você vai ficar doente. Jesus já nos colocou aqui, quando nós já nascemos para viver em sociedade. Porque juntos nós somos mais fortes. Um ajuda o outro. Se não é assim, mas deveria ser. Estamos aqui para um ajudar o outro a superar as dificuldades.
O mais forte vai ajudar o mais fraco. E essa passagem está falando justamente isso. Não dá. Você está sentindo solidão? Deixe de sentir solidão. Vá na rua novamente. Vai num asilo, vai numa creche, vai numa igreja, vai na padaria. Encosta numa praça onde tem as pessoas mais experientes jogando cartas. Senta lá, vai conversar. Tem tanta coisa para se fazer do que ficar preso na solidão. A solidão é doença. Então, de vez em quando, você pode ir lá no seu cantinho. Mas não deve ficar para sempre, tá? Nada disso. Por quê? Porque nós temos que pensar na solidão dando amor. Qual é a maneira de tirar a solidão? Dando amor ao próximo. Não seja solitário. Seja solidário, tá? O fato da caridade ser solidário já é justamente a cura para essa doença da solidão. Desapegar. Uma nova frase. Não significa que você não deve possuir nada, mas sim que o nada não pode possuir você. O desapego é outra coisa importantíssima que a gente tem que pensar nas lições de Jesus quando ele mostrou o desapego. Ele já mostra o desapego desde quando Maria estava grávida. Desde quando ele nasceu. Ele foi nascer aonde? Numa manjedoura. Ele andou descalço, ele só tinha uma vestimenta. Não tinha casa, né? Vivia caminhando, comia o que as pessoas ofereciam, dormia nas casas que as pessoas ofereciam a ele. Ele não tinha nada com ele. A mesma coisa a gente tem que pensar. A gente nasce nu, ganhando no nosso corpo. Quando a gente vai embora, a gente deixa o nosso corpo nu de novo. Mesmo que alguém coloque roupa no enterro, né? Nós vamos nus. O que nós levamos quando a gente desencarna? Só o que de bom nós praticamos. Aí a gente vai para a nossa mochila legal. Ah, então a gente deixa o que a gente fez de mal? Não. De mal a gente também vai levar. Que às vezes é muito mais pesada do que a outra mochila. Então Jesus, ele vai dizer justamente isso. Ele vai ensinar que a felicidade, ela não está nas coisas que a gente tem material. Para buscar a felicidade, a gente tem que viver com o que é necessário. E foi o que ele mostrou. Ele viveu com o que é necessário. Se para ele bastava beber um copo de água, ele bebia apenas um copo de água, ele não precisava beber 2. Ele ensinou a compartilhar. E é isso que a gente tem que começar a pensar nessa situação. Então aqui tem uma frase também de um filósofo Confúcio, que eu apresentei no início. Ele vai dizer o seguinte, que rico não é quem tem muitas propriedades, mas verdadeiramente rico é quem se contenta com o pouco que tem. Então, se você consegue se contentar com o pouco que você tem, meu amigo, você é rico. E não é o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente vive numa sociedade materialista, então você tem um patinete, aí você quer uma bicicleta, você tem a bicicleta, você quer o carro, aí você quer o melhor carro que tem, aí você já não quer mais andar de carro, você quer andar de helicóptero, aí não quer mais helicóptero, quer um jatinho e por aí vai. Para quê? Se o carro Fusquinha leva você aonde uma BMW também leva. Talvez não com tanta velocidade, mas nós temos leis que também dizem que a gente não pode passar determinada velocidade, não é? Então, para que ter um carro tão possante assim? Então, eu quero mostrar para vocês uma situação que Jesus mostrou o que era o desapego. É uma passagem dele na cruz, tá? E ele vai chamar João, que era um apóstolo dele, ainda era um menino, e ele entrega a mãe dele, Maria, para João tomar conta.
sua mãe. Mulher, eis o seu filho. É isso, é muito triste, mas a gente tem que saber entregar, devolver para Deus aquilo que Ele nos deu. Muitas vezes são os pais, são os filhos, é um momento muito triste. Mas a gente também tem que aprender a desapegar, né? Muitos conhecem Jesus como um líder religioso. Mas, na verdade, ele deve também ser reconhecido como um grande psicólogo. Ele deu valiosos exemplos práticos que podem nos ajudar a resolver problemas do cotidiano e repensar atitudes. Eu só dei alguns exemplos para vocês. Agora nós vamos ver aqui uma outra passagem de Jesus, porque o que aconteceu? Vamos lembrar um pouquinho. Jesus foi traído, foi crucificado. Na crucificação a gente viu uma passagenzinha apenas, só tinha João junto com as mulheres. Todos os outros se apartaram dele. Se esconderam. Porque também tinham medo, né? O que poderia acontecer com eles? Eram os seguidores. Então ele ficou sozinho ali na cruz. Mas aí a gente vai ver, com essa pequena passagem, o desapego, a questão dele de amor, de conhecer o próximo muito bem, de perdão. E aí nessa passagem, ele vem ressuscitado, ele vai ao encontro dos apóstolos, e ele vai mostrar as chagas das mãos dele, como se nada tivesse acontecido. Ele tem um encontro novamente com todos eles, como se ele não tivesse saído dali. Que é o que a gente tem que fazer quando a gente perdoa alguém, algum familiar. Nessas festas de final de ano, às vezes as pessoas não vão passar o Natal, enfim, com alguém na casa de não sei quem. Ah, se fulano for, eu não vou, com mágoa, com ressentimento. Vamos lembrar dessa passagem. Ele foi traído por todos, de certa forma. Mas ele vai, ele se apresenta como se fosse uma festa, como se nada tivesse acontecido. Não. É o anterior, vou voltar. Tudo bem, se não aparecer, tudo bem. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? Né? Normalmente. Então vamos só recapitular tudo aquilo que Jesus nos ensinou, muito mais, mas eu só fiz assim um recorte de algumas coisinhas. Então Jesus é o nosso grande mestre, não apenas na espiritualidade, mas também na psicologia. Vamos lá os ensinamentos. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, né? O reino de Deus está dentro de nós. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Deixa-nos o sermão da montanha, que é um código de ética e moral. Desapega aos bens materiais e a gente deve buscar o tesouro espiritual. Vem nos falar de humildade, orgulho e egoísmo. Ensina-nos sobre a imortalidade da alma. Ensina a reencarnação como justiça divina. O perdão e o auto-perdão.
perdoar e também se perdoar, o autoconhecimento, a lei do trabalho, que é a contribuição do homem com a criação, pois é uma ferramenta de conexão com o divino. Todos nós devemos trabalhar, qualquer tipo de trabalho. Todo trabalho é honesto. Jesus falou, eu trabalho e meu Pai, que é o nosso Deus, trabalha até hoje. Coragem para enfrentar os desafios, otimismo e esperança em dias melhores. E ensinou a lei maior, a lei do amor, da justiça e da caridade. Eu vou encerrando com vocês com um vídeo curto de Chico Xavier, que eu acho muito interessante e vale a pena a gente ouvir, tá? A beleza e a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Renato, iluminando os nossos caminhos, porque o próprio Simeão, na saudação que ele pronunciou, ele disse, eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que sem Jesus a nossa vida não tem a significação exata que deveria ter, e nós nos perdemos, nos tresmalhamos, porque estamos sem aquela bússola que nos indica o caminho. É isso, que a paz de Deus esteja com todos nós, e vamos agora para os passes. Muito obrigada.